Voltei, meus irmãos, porque eu preciso falar de Mateus, que eu estava lendo para vocês e parei, porque eu precisava rezar o texto também. Então eu vou dar continuidade em Mateus. Eu parei, desculpa, eu parei em Mateus 21. Aqui ele está falando que já está quase chegando, pela leitura dele aqui, ele está se aproximando da crucificação de nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que é nosso Pai também. Aproximaram-se, Mateus 21, capítulo 1. Aproximaram-se de Jerusalém, aproximaram-se de Jerusalém. Quando chegaram a Betfé, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte, encontrareis uma jumenta amarrada e com ela seu jumentinho. Desamarrai-o e trazei-mos. Se alguém vos disser qualquer coisa, respondei-lhes que o Senhor necessita deles e que ele sem demora os devolverá. Assim, neste acontecimento, cumpria-se o oráculo do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis que teu rei vem a ti, cheio de doçura, montado numa jumenta, num jumentinho, filho da que o leva o jugo. Os discípulos foram e executaram a ordem de Jesus. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, cobriram-no com seus mantos e fizeram-nos montar. Então a multidão estendia os mantos pelo caminho, cortava ramos de árvores e espalhavam pela estrada. E toda aquela multidão que o precedia e que o seguia chamava: Hosana ao filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana no mais alto dos céus. Quando ele entrou em Jerusalém, alvoroçou-se toda a cidade perguntando: Quem é este? A multidão respondia: É Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Jesus entrou no templo e expulsou dali todos aqueles que se entregavam ao comércio. Derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos negociantes de pombas. E disse-lhes: Está escrito, minha casa é uma casa de oração. Está em Isaías 56, verso 7. Mas vós fizestes dela um covil de ladrões. Está em Jeremias 7, versos 11. Os cegos e os coxos vieram a ele no templo e ele os curou. Com grande indignação dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas que assistiam aos seus milagres e os ouviam os meninos gritar no templo: Hosana ao filho de Davi. Disseram eles: Ouves o que dizem eles? Perfeitamente, respondeu-lhe Jesus. Nunca leste essas palavras? Da boca dos meninos e das crianças, de peito, tirastes o vosso louvor? Salmo 8, versos 3. Depois os deixou e saiu da cidade para hospedar-se em Betânia. De manhã, voltando à cidade, teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas só achou nela folhas, e disse-lhe: Jamais nasça fruto de ti. E imediatamente a figueira secou. À vista disto, os discípulos ficaram estupefatos e disseram: Como ficou seca essa figueira num instante? Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos declaro que se tiverdes fé e não hesitardes, não só fareis o que foi feito a esta figueira, mas ainda se disseste a essa montanha: Levanta-te daí e atira-te ao mar, isto se fará. Tudo o que pediste com fé na oração, vós o alcançarei. Eu acredito, meus irmãos. Dirigiu-se Jesus ao templo, e enquanto ensinava, os príncipes dos sacerdotes e os anciões do templo aproximaram e perguntaram: Com que direito fazes isto? Quem te deu essa autoridade? Respondeu-lhes Jesus:
Eu vos proporei também uma questão. Se responderdes, eu vos direi com que direito eu faço. De onde procedia o batismo dos homens? Do céu? De onde procedia o batismo de João? Do céu ou dos homens? Ora, eles raciocinavam entre si. Se responder do céu, ele nos dirá, por que não credes nele? E se dissermos dos homens, é de temer a multidão, porque todo mundo considera João como profeta. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo ao primeiro, disse: Meu filho, vai trabalhar hoje na vinha. Respondeu ele: Não quero. Mas em seguida, tocado de arrependimento, foi. Dirigindo depois ao outro, disse-lhe a mesma coisa. O filho respondeu: Sim, pai, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro respondendo-lhe. E Jesus disse-lhe: Em verdade vos digo, os publicanos. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro. Responderam. E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo, os publicanos e as meretrizes vos procedem no reino de Deus. E João veio a vós no caminho da justiça, e não credes nele. Os publicanos, porém, e as prostitutas creram nele. E vós, vendo isso, nem fostes tocados de arrependimento, para crerdes nele. Ouvi outra parábola. Um pai de família que plantou uma vinha cercou com a sebe, cavou um lagar e edificou uma torre. E tendo arrendado a lavradores, deixou o país. Vindo o tempo da colheita, enviou os servos aos lavradores para recolher o produto de sua vinha. Mas os lavradores agarraram o servo, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o terceiro. Enviou outros servos em maior número que os primeiros, e fizeram o mesmo. Enfim, enviou seu próprio filho, dizendo: Hão de respeitar meu filho. Os lavradores, porém, vendo o filho, disseram uns aos outros: Eis o herdeiro, matemo-nos e teremos a sua herança. Lançaram-lhes as mãos e conduziram para fora da vinha e o assassinaram. Pois bem, quando voltar o senhor da vinha, que fará ele aqueles lavradores? Responderam-lhe: Mandar matar sem piedade aqueles miseráveis e arrendará sua vinha a outros lavradores que lhe pagarão o produto em seu tempo. Jesus acrescentou: Nunca leste nas Escrituras? A pedra rejeitada pelos construtores tornou-se uma pedra angular. Isto é obra do Senhor, e é miserável aos nossos olhos. Salmo 117, versículo 22. Por isso vos digo, servos há tirado o reino de Deus e será dado a um povo que produzirá os frutos deles. Entenderam, meus irmãos? Aquele que tropeçar nessa pedra, far-se-á em pedaços, e aquele que sobre ela cair, será esmagado. Ouvindo isso, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus compreenderam que era deles que Jesus falava e procuraram prendê-lo, mas temeram o povo, que o tinha ele como um profeta. Como então prosseguiu Jesus? Davi, falando sobre a expiação do Espírito, chamou o Senhor, dizendo: O Senhor disse a meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos por escabelo dos teus pés. Está no Salmo 109, versículo 1. Se, pois, Davi chama o Senhor, como é ele, seu filho? Ninguém pôde responder nada. E depois daquele dia, ninguém mais ousou interrogá-lo. Jesus tomou a palavra e disse-lhe por meio de parábola: O reino do céu é comparado a um rei que celebrava as bodas do seu filho
enviou os seus servos para chamar os convidados, mas eles não quiseram vir. Enviou outros ainda dizendo: dizei aos convidados, que já estavam preparados para o banquete. Meus bois, ele avisou para os convidados que já estava preparado o banquete. Meus bois e meus animais cevados estão mortos. Tudo está preparado. Vinde às bodas. Mas, sem se importarem com aquele convite, foram-se a um campo e outro, um a seu campo e outro para o seu negócio. Outros lançaram mão de seus servos, insultaram-nos e os mataram. O rei soube e indignou-se em extremo. Enviou suas tropas, matou aqueles assassinos, incendiou-lhes a cidade. Disse depois a seus servos: o festim está pronto, mas os convidados não foram. Ide às encruzilhadas e convidai para as bodas todos quantos achares. Espalharam-se eles pelos caminhos, reuniram todos quanto acharam, maus e bons, de modo que a sala do banquete ficou repleta de convidados. O rei entrou para vê-los, e ali viu um homem que não trazia a veste nupcial. Perguntou-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? O homem não preferiu palavra alguma. Disse então o rei a seus servos: amarrai-lhes os pés e as mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dente, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Reuniram-se então os fariseus para deliberar entre si sobre a maneira de surpreender Jesus nas suas próprias palavras. Enviaram os seus discípulos com os herodianos, que lhe disseram: mestre, sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus em toda a verdade, sem te preocupares com ninguém. Por que não olha para a aparência dos homens? Dize-nos, pois, o que te parece? É permitido ou não pagar o imposto de César? Jesus respondendo à malícia, respondeu: por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda com que se paga o imposto. Apresentaram-lhe um denário. Perguntou Jesus: de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam-lhes. Disse-lhe então Jesus: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Esta resposta encheu-os de admiração e dizendo, repetiram. Naquele mesmo dia, os saduceus que negaram a ressurreição interrogaram-no: mestre, Moisés disse: se um homem morrer sem filhos, seu irmão casa-se com a sua viúva, e dele então uma posteridade. Deuteronômio 25, versículo 5. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não tinha filhos, deixou sua mulher ao seu irmão. O mesmo sucedeu o segundo, depois o terceiro, até o 7º. Por sua vez, depois daqueles todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, uma vez que todos a tiveram? Respondeu-lhe Jesus: errais, não compreendendo as Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição, os homens não terão mulheres, nem as mulheres maridos, mas serão como os anjos de Deus no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que Deus vos disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Êxodo 3, versículo 6. Ora, ele não é Deus dos mortos, mas sim Deus dos vivos. E ouvindo essa doutrina, as turbas se encheram de grande admiração, sabendo os fariseus que Jesus reduzira ao silêncio os saduceus, reuniram-se. E um deles, doutor da lei, fizeram-lhe essa pergunta para pôr-lhe à prova: mestre, qual é o maior dos mandamentos? Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu espírito. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Esse é o maior e o primeiro mandamento. É o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse: amará teu próximo como a ti mesmo. Nesses 2 mandamentos se resumem toda a lei e os profetas. Como os fariseus se agrupassem,
Jesus os interrogou: que pensais vós de Cristo? De quem é filho? Responderam: de Davi. Como então prosseguiu Jesus? Davi, falando sobre inspiração do Espírito Santo, chamou o Senhor dizendo: o Senhor disse a meu Senhor: senta à minha direita, até que eu ponha meus inimigos por escabelos dos teus pés. Se, pois, Davi o chama de Senhor, como é ele seu filho? Ninguém pôde responder nada. E depois daquele dia, ninguém mais ousou interrogá-lo. Dirigindo então Jesus à multidão e aos seus discípulos, disse: os escribas e os fariseus sentaram na cadeira de Moisés. Observai e fazeis o que eles dizem, mas não façais como eles, pois dizem e não fazem. Atam fardos pesados e esmagadores, e com eles sobrecarregam os ombros dos homens, mas não querem movê-los sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações para serem vistos pelos homens. Por isso, trazem largas faixas e longas franjas nos seus mantos. Gostam dos primeiros lugares nos banquetes e nas primeiras cadeiras nas sinagogas. Gostam de ser saudados nas praças públicas e de serem chamados rabi pelos homens. Mas vós não façais chamar rabi, porque um só é vosso preceptor, e vós sois todos irmãos. E a ninguém chamais de pai sobre a terra, porque um só é vosso Pai, aquele que está no céu. Não vos façais chamar de mestre, porque só tende um mestre, o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. Aquele que se exaltar será humilhado, aquele que se humilhar será exaltado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, vós fechais aos homens o reino dos céus, vós mesmos não entrais, e nem deixais que entrem os que querem entrar. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, devorais as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, serei castigado com muito rigor. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, percorreis mares e terra para fazer um prosélito, e quando conseguis, fazei deles um filho do inferno, 2 vezes pior que vós mesmos. Ai de vós, guias cegas, vós dizeis: se jura pelo templo, isso não é nada, mas se jura pelo tesouro do templo, é obrigado pelo seu juramento. Insensatos, cegos, qual é o maior, o ouro ou o templo que santifica? O ouro ou o templo que santifica o ouro? E dizeis ainda: se alguém jura pelo altar, não é nada, mas se jura pela oferta que está sobre ele, é obrigado. Cegos, qual é o maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Aquele que jura pelo altar, jura ao mesmo tempo por tudo que está sobre ele. Aquele que jura pelo templo, jura ao mesmo tempo por aquele que habita nele. E aquele que jura pelo céu, jura ao mesmo tempo pelo trono de Deus e por aqueles que nele está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pagai o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezai os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Eis o que era preciso para praticar em primeiro lugar, sem contudo deixar o restante. Guia cego, filtrais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, limpais por fora o copo e o prato, e por dentro estáis cheio de roubo e de intemperância. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o que está de fora fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois semelhantes aos sepulcros caiados. Por fora parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de cadáveres e de toda espécie de podridão. Assim também vós,
por fora pareceis justo aos olhos dos homens, mas por dentro está cheio de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escriba e fariseus hipócritas, edificais sepulcro aos profetas, adornais os monumentos dos justos, e dizei, se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos manchado nossas mãos como eles no sangue dos profetas. Testemunhais assim contra vós mesmos, que sois de fato os filhos dos assassinos dos profetas. Acabais, pois, de encher a medida de vossos pais. Serpente, raça de víboras, como escapareis do castigo do inferno? Vede, eu vos envio profetas sábios, doutores, matareis e crucificareis uns e açoitareis outros nas vossas sinagogas. Persegui-los nas cidades, de cidade em cidade, para que caia sobre vós todos o sangue inocente derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel o justo até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o templo e o altar. Em verdade vos digo, todos esses crimes pesam sobre toda esta raça. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apredeja aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos, debaixo de tuas asas, e tu não quisestes. Pois bem, a vossa casa vos é deixada deserta, porque eu vos digo, já não verei de hoje em diante, até que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Amém. Vou parar, meus irmãos, por aqui, mas eu continuo. Qualquer hora eu volto. Mateus 23, eu parei. Então eu vou ler o próximo, é o 24. Tá, meus irmãos? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Um bom dia a todos. Fiquem na paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos que estão acompanhando comigo as orações. Amém?